Oi, gente. Helena Gomes do Yoga e Vida e hoje eu estou aqui para a gente falar da primeira lei das 3 leis do amor das constelações familiares. E o nome dessa lei é Ordem e Hierarquia. E para começar a desenhar na nossa mente, eu vou te dar um exemplo. Vamos dizer que a Lua é o satélite do nosso planeta. Vamos dizer que ela gira da direita para a esquerda. E, de repente, ela quer trocar isso. Ela quer girar ao contrário. Você tem ideia do que pode acontecer no nosso planeta? Ele pode simplesmente ser coberto por todas as águas que existem, até porque o nosso planeta são 3/4 de água e 1/4 de terra, né? Isso é fácil, 3/4 cobrir 1/4. Só mudar um pouquinho, não precisa mudar não, gente, de girar para um lado e girar para o outro, né? Basta às vezes trocar um pouquinho o eixo e você já vê que acontecem coisas incríveis no nosso planeta, regido por algo que tem uma hierarquia, uma ordem, e você inverte ou troca um pouquinho o ângulo dessa ordem, você percebe o tamanho da desorganização que pode acontecer? Claro, nós estamos falando de uma coisa muito grande, né, gente? Mas vamos puxar para o pequenininho, para a nossa vida, para o micro, né? Não tem diferença. Não tem diferença. Se você mudar a ordem e a hierarquia de uma coisa importante na sua vida, você vai criar um tsunami na sua vida, né? Porque essa ordem e hierarquia, elas são assim, elas são leis. Ela é uma lei. Ela não é uma lei criada pelo Bert Hellinger. Ele percebeu essa lei claramente, né? E pôde desenhar ela e dar essas dicas pra gente. Mas lei é algo que existe no universo como se fossem setas, sabe? Orientações. Olha, isso aqui é importante. Olha, isso aqui é mais, isso aqui é menos. As leis, elas dão uma orientação para todos nós, seres humanos, nos encaixarmos e seguirmos. Porque, gente, a gente também recebe uma orientação do universo. Nós não estamos sozinhos, nós não somos órfãos, nós não somos. Existe uma orientação energética que é unânime para todos nós, seres humanos. Apesar de sermos únicos e diferentes, tem uma coisa que é unânime. Todos nós viemos aqui para evoluir e crescer. E nós temos, são dadas as orientações para a gente, né? Mas existe uma coisa que também é dado para a gente, a capacidade de orientar a nossa mente, mudar padrões, reestruturar padrões dentro de nós. Então, assim, a questão é a lei da ordem e hierarquia. Quando a seta está mandando para lá e você vai para lá, você vai criar desorganização. Então observa a quantidade de pessoas que falam de desorganização nas suas vidas. É muito, gente, é muito. Fica muito desorganizado fora e o pior, dentro, né, gente? Dentro. Cada um de nós sente a força de uma desorganização interna. É uma insatisfação, é um estar fora do lugar, é uma sensação de vazio, é um peso. Observa se as pessoas não reclamam disso. É um cansaço. Tudo isso já são mensagens dizendo pra gente que alguma coisa não está certo e pode ser dentro da ordem e hierarquia. Pode ser outras coisas também, a gente vai ver as outras leis. Mas ordem e hierarquia, todos nós precisamos constantemente estar nos antenando. Para eu me antenar, gente, eu preciso alargar a minha consciência. Porque quando eu não tenho um respeito de olhar as coisas com grandeza, tem horas que eu vou olhar a coisa e eu vou estar grande diante da coisa. Tem horas que eu vou olhar a coisa e eu vou estar pequeno diante da coisa. Quer ver? Olha para o universo. Olha essa construção dos planetas, os satélites em volta dos planetas. Ninguém se bate, ninguém se desarruma. Tem uma beleza, tem uma harmonia naquele fluxo. Como que você... Não existe uma pessoa olhar para isso e não ver a grandeza disso.
Não existe uma pessoa olhar para isso e se sentir maior do que isso, sabe? É assim ordem e hierarquia. Então, o coração das constelações é você curar de uma vez por todas. Claro que isso não é assim, né, gente? Pum, uma mágica, um estalo. Às vezes você vai ter que trabalhar bastante tempo nisso. Mas o coração da constelação é você curar o relacionamento entre você, sua alma, seu pai e sua mãe. É um coração isso dentro da constelação. Porque isso é a gente tomar o essencial, que é a nossa vida. Nós quisemos a nossa vida e cá estamos nós, né? Mas às vezes eu estou aqui com uma X idade e estou choramingando, reclamando que meu pai isso, que minha mãe aquilo, que eu não recebi isso, que eu não recebi aquilo. Gente, tudo que a gente recebeu, eu sei que eu vou dizer uma coisa agora que é mais pesada, tudo que a gente recebeu é certo. Gente, eu tive uma época da minha vida que eu apanhava todo dia. E eu tive uma adolescência muito revoltada por conta disso. Mas conforme eu fui ficando adulta, eu fui buscando yoga, fui buscando trabalhos, eu consegui pôr o meu olhar, eu queria me livrar daquela dor, né? E eu consegui. É muito trabalho que você tem, porque é uma coisa, eu estou falando agora de um trauma, uma coisa traumática e tal, tudo bem. Mas, gente, todos nós temos traumas. Às vezes uma coisa miudinha desse tamanho pode gerar um trauma numa pessoa e numa outra não ser nada, né? Então, as coisas que estão na nossa vida, elas são próprias e perfeitas pra gente. O fato de aquilo ter acontecido na minha vida fez com que eu quisesse porque quisesse uma solução. Eu queria porque queria me livrar daquela revolta. E olha para onde isso me levou, entende? Isso me levou a caminhar. Em vez de eu parar e ficar reclamando e choramingando, a dor era tanta que eu, caminhei e busquei e eu encontrei, né? E aí, conforme você entra nessa ordem e hierarquia, você consegue depois ver a coisa com uma grandeza. Você consegue ver a grandeza da coisa. Eu hoje não fico naquele pequenininho. Ah, minha mãe me batia, meu pai me batia. Ok, batia, doeu. Eu já trabalhei isso no Renascimento, trabalhei isso na constelação e eu vi. Mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais aquilo. Entende? Então, eu não posso ficar reclamando das coisas difíceis e ruins que aconteceram para a minha vida. Eu tenho que pegar isso e colocar um olhar para a solução para isso. Porque eu tenho que me ligar que isso está me fazendo sofrer, está me fazendo ficar angustiada. E é dessa angústia que é a única coisa que eu posso resolver, é essa angústia, é essa tristeza, ou essa dor, ou essa mágoa, sei lá o que, dentro de mim. Então você vê como é bonito a coisa, né? Então, quando eu olho com ordem e hierarquia para os meus pais, quando eu olho com ordem e hierarquia para o meu sistema familiar, né? Eu vou mudar os meus valores. Vai ser exigido de mim que eu amplie a minha consciência. Toda lei, gente, ela tem um impulso essencial dentro que é te impulsionar para você ampliar a sua consciência, para você avançar. Elas são leis que direcionam você, dão um mapa para você trafegar nessa vida. Então, se eu trafego nessa vida e eu não entendo ordem e hierarquia, eu vou tropeçar um monte de vezes. Eu vou cometer um monte de erros desnecessários, gastar muita energia desnecessariamente. Simplesmente porque eu não sei horas me colocar no papel pequeno e também não vou saber horas me colocar no papel grande, né? Então, na constelação tem uma fala que é linda, que é da gente conseguir se trabalhar dentro desses trabalhos da constelação, ou fazendo dinâmica, para a gente se colocar no lugar de filha e olhar aqui, imagina meus pais aqui, meus avós, meus bisavós, trisavós, tataravós. Então imagina lá atrás já vem outros países, outras culturas, outras raças, outras religiões. Então tudo isso vem num funil e o fim do funil sou eu, né? E eu quis ser eu. Então, se eu não olho para isso com grandeza
Isso é para ser olhado com tanta grandeza quanto eu olho um filme que fala do universo e mostra os planetas e os satélites girando e aqueles fluxos de esteroides em volta dos planetas. É a mesma grandeza. Olha quantos nossos pais passaram de dor, de sofrimento, de coisas difíceis e alegres, e eles foram além. Eles foram além. Eles foram além. Nossos avós, imagina esse povo que veio de outro país, fugido, trocando de nome, fingindo não ser daquele planeta, ou daquele planeta, daquele país, né? Para quê, gente? Para às vezes salvar um filho, salvar a própria pele, né? E quanto eles deixaram lá atrás, né? Quanta dor tem no nosso sistema às vezes, porque ficou um pedaço da nossa família lá atrás, a gente teve que deixar, às vezes para o bem deles, para salvar eles e para salvar a gente, né? Então, assim, é muita grandeza para a gente estar parado. Tá vendo como precisa ampliar a consciência? Pra gente, é muita grandeza para a gente estar parado num cantinho dizendo: ah, minha mãe me bateu tanto quando eu era pequena. Eu era o cão chupando manga, gente. Entende? Minha mãe tinha 11 filhos. Foi o jeito que ela arranjou de falar: fica quieta! Entende? Então, assim, até isso, hoje em dia, eu me divirto com essa, quando eu e meus irmãos, a gente senta, a gente começa a se divertir, porque a gente entendeu. Não só a gente entendeu e a gente também se trabalhou a nossa criança que está lá ferida, que está lá doída, né? Deu um colo, deu amor, deu tudo. A gente agora pode dar mais para essa criança quando a gente está um adulto que tem mais força, que tem mais consciência, que tem alargamento de mente. Então, vê como é lindo. Agora, eu tenho que me ver pequena diante do universo ou diante desse universo que é a minha família. Eu vejo a grandeza do quanto eles fizeram, do quanto eles foram, do quanto eles fizeram acontecer. Tudo bem, mas quando eu me entro no fluxo da vida, me coloco, agora vê o contrário, meus pais aqui atrás de mim, meus avós, meus bisavós, meus trisavós, eu estou no fluxo da vida e eu estou olhando para a vida. Aqui na frente estão os meus filhos, estão os pais dos meus filhos, né? E a gente segue esse fluxo. E eu dou um lugar a esses pais, eles dão um lugar a mim e os nossos filhos ganham fluxo de vida e vão para frente, né? Agora eu sou grande, entende? Eu, porque pude olhar lá para trás e perceber essa grandeza, e essa grandeza que afunilou aqui em mim, eu posso agora olhar grande, sabe, para a vida. Eu posso dar um lugar a cada pai dos meus filhos. Eu tenho um filho que ele também ele é adotado, mas eu dou um lugar para o pai biológico dele e para o pai de coração dele. A minha filha, eu dou um lugar para o pai dela e um lugar para mim. Então, ali o fluxo vai te levar junto com a vida. Eu não vou ficar parada, sabe? Ai, porque a minha família se criou diferente, porque eu não tive um pai só para os 2 filhos, porque eu não... Gente, pelo amor de Deus, dá um lugar à realidade. E aí, seja grande. Para a gente dar um lugar à realidade e ver essa grandeza, a gente primeiro tem que ter ficado pequeno e olhado o grande que veio antes de nós. Gente, quando você entra nesse fluxo e você experimenta, é fantástico, porque você muda muita coisa na sua vida. Então, fica aqui com essa lei. Se você está gostando, são 3 as leis, tá, gente? Ordem e hierarquia, inclusão e exclusão e trocas e compensações. São fantásticas. Só de você ver esses 3 vídeos, a gente vai fazer uma playlist. Procura aqui no YouTube, Constelação Familiar, Leis do Amor, e você vai ver como é maravilhoso. Só de você assistir isso, você já linkar um monte de coisa na sua vida. É isso daí. É o yoga entrando em sua vida. Se você está gostando, indica para um amigo, se inscreve no nosso canal. Se você quiser receber mais informações sobre temas tão valorosos, tão importantes, que podem realmente mudar a nossa vida. Então, namastê!